Shalom, a paz esteja com todos, meus queridos e amados irmãos, e aos que têm curtido a palavra de Deus, os ensinamentos a qual eu tenho exposto por meio deste canal. Hoje quero mais uma vez meditar convosco em um texto e deixar aqui um título: Nos vendavais da vida, o socorro vem do Senhor. O título já é uma mensagem, esse título. E eu queria dizer nesta manhã, não sei qual é o vendaval que está assolando a tua vida, mas eu, de cara, desde já, eu te digo, como disse o salmista Davi, que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Tá um pouquinho frio hoje, eu vou ter que... Deixa eu colocar aqui meu paletó. E vamos estar fazendo uma leitura bíblica em Salmos, capítulo de número 107, para a meditação nesta manhã. Salmos de número 107. Vamos estar lendo aí do versículo 22 ao 31. Mas eu vou ler pelo menos 6, que ele é bem claro, né? Que diz assim: E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. A Bíblia não mente. A Bíblia é a verdade. Se diz que o Senhor, aquele que clama na sua angústia, o Senhor os livra de todas as suas necessidades. A tempestade que está te alojando nesta manhã, saiba, é passageira, e o Senhor vai livrar você de todas as angústias, de todas as tribulações, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Já o versículo 22 diz assim, eu vou ler o 19 de novo. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou de todas as tuas necessidades. O mesmo versículo do capítulo 107, ele também se encontra no verso de número 19. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifício de louvor, e relatem as suas obras com regozijo, com alegria. Olha, esse versículo aqui, olha. Louve ao Senhor pela sua benignidade, pelas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereça sacrifício de louvor. Tem tanta gente fazendo cada tipo de sacrifício aí para o Senhor, e se for olhar biblicamente, a palavra de Deus só relata
sacrifício de louvor. Esse sacrifício de louvor, essa adoração ao Senhor, é diferente do que muitos às vezes querem aí impor na vida de pessoas. Pessoas que estão caminhando em determinada denominação, é difícil dizer, vamos fazer um sacrifício aí de louvor, de adoração, de gratidão. E aqui diz o versículo, olha, e relatem as suas obras com regozijo, com alegria. E os que descem, vamos se apoiar aqui, e os que descem ao mar, em navios mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como óbrios, e esvazia-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua angústia, e ele livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalma as ondas. Então se alegrem com a bonança, e ele assim os leva a um porto desejado. Estando nas mãos do Senhor, e se ele que manda a tempestade, se é ele que manda os ventos, como aqui a palavra diz, e teu barco cambaleia para um lado para outro, parece que vai a pique, mas se Deus está no controle, o teu barco não vai afundar não. Creia nesta manhã, pelo poder de nosso Salvador Jesus Cristo, que o teu barco vai cambalear para um lado para outro, mas ele vai chegar em um porto seguro. Amém? O controle dos ventos está nas suas mãos. Como diz aí o verso 25, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso. O controle está na mão de Deus. E quando nós observamos lá no livro de Gênesis, quando veio o dilúvio, diz o texto lá no capítulo 8, verso 1, que Deus se lembrou de Noé. Sabia que tinha uma família ali dentro de um navio, um barco, não importa a embarcação, como diz o texto, diz que a arca de Noé. Deus se lembrou de Noé. Então Deus não vai esquecer de ti nesta manhã também não. Se lá no capítulo 8, vamos pegar e ler, no capítulo 8 de Gênesis, diz o texto assim, olhe bem, verso 8, e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda, as rés que com ele estava na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Olha bem, o controle é na mão de Deus. A tempestade está grande, mas aqui, olha, Deus lembrou de Noé e depois fez passar um vento sobre a terra e aquietaram as águas do dilúvio.
E aí a arca pôde pairar em Porto Seguro, onde puderam ali. Depois Deus, olha, quem fechou a porta foi Deus da arca. Não tinha condições de sair pela janela, que morria afogado. Mas quando Deus aí agora lembrou, veja bem, Deus lembrou, mandou um vento, as águas sumiu. Agora Deus abre a porta para a família e todo animal sair. Creia, Deus vai te levar a um porto seguro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém? Tudo bem. Ô irmão Ildefonso, me diga uma coisa aí. O ar, a atmosfera que se desloca, né? Esse ar, o vento, né? Atmosférico, tem feito tanto, olha, tem cada desastre em determinados países aí, furacões, ventos com onda de mais de 7 metros de altura. Aqui, olhando para um quadro clínico real, né? Mas a Bíblia fala de alguns ventos. Eu quero citar alguns ventos e tirar como exemplo na nossa vida. O vento oriental, ele trouxe ali no Egito as pragas e gafanhoto. Ali no Egito, quando Deus falou para Moisés para tirar o povo do Egito, e Faraó foi endurecido o seu coração, não queria deixar o povo sair. E aí Deus enviou um vento oriental, trazendo praga de gafanhotos ali no Egito. Aí Faraó cedeu, tudo bem. Aí veio o vento ocidental e fortíssimo, e lançaram no Mar Vermelho todos os gafanhotos do Egito. Olha bem, a maneira do trabalhar de Deus é incrível. A maneira que Deus trabalha com o povo é uma forma muito excelente. Escute bem. Olha, versículo 10, 13, diz assim, olha, também. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, e todo dia e toda aquela noite aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, né? Mas aí vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravosos foram. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem pois dele virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, do modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraivada. E não ficou verdura alguma, nem árvore, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Olhe bem. Veja bem como que é. Agora, olhando o versículo 19, não, anjinhos bonitinho do pai. Já tomou o gagol? Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Olha, diz a Bíblia que Deus, ele faz a ferida e ele cura a ferida. Pode ter certeza que quando os ventos surgem na nossa vida,
vai nos trazer algum benefício, alguma experiência, vai acrescentar a nossa fé mais ainda. Tudo bem, irmão Ildefonso? E um grande vento que vem dos quatro cantos. Esse vento que vem dos quatro cantos, ele destrói tudo. Tudo que está na sua frente, ele sai destruindo, como aconteceu ali na passagem de Jó, capítulo 1, versículo 19, veio destruindo toda a fazenda, veio destruindo ali os filhos de Jó, matando os seus animais. Esse vento que vem dos quatro cantos, olha, quando o vento vem de um lado só, não é fácil. E em muitos lugares o vento vem tão forte que ele sai destruindo, derrubando até casa, arrancando telhado. O vento vem fazendo uma destruição forte. E às vezes nós estamos em um vendaval, assim, na vida física, material, que nós não estamos suportando. Quando nós pensamos que vamos estar sendo aliviados, logo já vem outra tormenta. E vindo o vento de quatro lados, não tem como nós suportar. E assim foi na vida de Jó. Na vida de Jó não foi diferente não. Entendeu? Diz o texto, o versículo de número 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Veio esse vento dos quatro cantos e destruiu a casa onde estavam os filhos de Jó. Não é fácil não, você perder uma família de uma vez só, que nem nós temos visto aí, em muitos lugares aí, quando no evento é desabamento, é terra desabando e destruindo casas e enterrando famílias. Mas, ô irmão Ildefonso, e quando os discípulos desceram para o mar, como foi aí essa história aí, que diz aí que os discípulos desceram para o mar, como que é que aconteceu lá nesse mar? É que lá, no capítulo de número 6 de João, versículo 16 e 17, diz assim, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entraram no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, né? E já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, o mar logo se levantou, porque um grande vento assoprava. Olha, os discípulos no barco, agora levanta um grande vento que assoprava. Eu fico vendo que aqui onde eu moro, tem vezes que o vento vem que ele até assovia. E no mar, e já de noite, imagine o vento soprando. Quem está em um barco grande é uma coisa, quem está em um navio e quem está em um barquinho. Quem está em um barquinho e o vento vem, ele fica igual uma rolha, girando dentro d'água. Tem momentos na nossa vida que, olha, é uma notícia em cima de notícia. Mas tá bom, irmão Ildefonso. Aí diz o texto que o grande vento soprava, mas Jesus deu vitória. Porque logo Jesus apareceu dizendo, não temas. Ainda que alguns textos diz que eles parecem que estavam vendo fantasma. Mas Jesus, porém, lhes disse, sou eu, não temas.
quando a gente ouve uma palavra em meio de tormento, uma palavra de consolo, que é difícil a gente achar alguém que venha dar uma palavra de ânimo e consolo e falar: a tempestade vai passar, fique tranquilo. Eu passei por momentos tão difíceis na vida e olha, não foi fácil não. Eu já vi filho meu tentando se enforcar para morrer enforcado e tentar tirá-lo para não ver ele na agonia. Eu já vi diversas situações. Eu estava uma época com um filho com problema de nefrite, problema nos rins, ele estava inchando, porque quem tem essa enfermidade, a pessoa parece que está engordando, você fala, olha, está engordando, está sadio, mas não era, era o rim. E nessa época, um cunhado meu, que ficava pelas madrugadas da rua, bateram tanto nele e ele estava, né, meio, chegou de manhã, tudo quebrado. E aí eu estava saindo à noite para ir para um culto em uma casa de uma irmã. E antes de sair eu falei, você não quer ajuda, não quer que te leve no hospital? Ele não. Assim que eu saí de lá, eu estava com um filho no hospital. Mas Deus me deu um sonho que uma grande bota vinha e vinha me pisar sobre mim. Mas vinha uma mão e arrebatava aquela bota. Foi quando eu passei por essa situação. Um filho no hospital, um cunhado com problema e daqui um pouco recebo a notícia, olha, ele está passando mal aqui. Ele pôs um balde, por quê? Estourou o baço dele e ali ele morreu. Aquela noite eu tive que procurar fazer todos os processos do fúnebre, com o filho no hospital também ruim. Mas o Senhor, nessa luta, nessa tribulação, o Senhor me confortou meu coração, me deu condições para fazer tudo. E depois, mais lá na frente, Deus restaurou o meu filho. Nunca mais, até agora, não teve mais problema com os rins. Mas o vento vem. Eu já tive um momento que eu estava atravessando problemas e o Espírito Santo falava no meu interior, olha, isso não é eterno não, mas eterno só é uma coisa, é a vida eterna que Jesus Cristo nos dá, te dá e nos dá para mim e para todo aquele que o aceita, a vida eterna. Só a vida eterna, porque nada nesse mundo que passamos nesta vida é para sempre e é eterno. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, e os ventos da vida cotidiana sopra? Saiba, Jesus, que aqui os discípulos, eles pensavam que Jesus não estava com eles. Mas a Bíblia diz assim, Jesus falando, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode estar esquecido dos seus entes queridos, até dos irmãos da igreja que você cultua ao Senhor, pode estar esquecido da sociedade, do prefeito, do governo, mas saiba de uma coisa, nunca, olha, pode uma mãe desamparar o seu filho ao qual amamenta, disse o profeta Isaías, mas eu jamais te desampararei. Saiba nesta manhã, você está amparado com Deus, com o Salvador Jesus Cristo. Creia nisso, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Refrigera a tua alma nesta manhã.
Ô irmão Ildefonso, me fala aí. E o vento norte, que a Bíblia fala? Esse vento norte, diz o texto, que ele afugenta a chuva, afugenta a face irada e afugenta a língua fingida. Agora aqui, ô irmão Ildefonso, aqui agora pegou pesado, viu? Esse vento norte é bom quando ele chega na vida de alguém. Por quê? Esse vento, ele vai tirar, ele não vai trazer. Ele vai tirar da tua vida, do teu interior. E diz a palavra de Deus, Provérbios 25, 23, diz assim: e o vento norte afugenta a chuva, e a face irada e a língua fingida. Provérbios, capítulo de número 25, versículo 23. Não estou inventando não, viu? Não estou inventando. A Bíblia está dizendo que o vento norte afugenta. E o vento leste, irmão Ildefonso? É todo aquele que aplica a mentira, a destruição e faz aliança com o mundo. A esses é o vento leste. Esse vento leste, o profeta Isaías diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. E o capítulo de número 30, verso de número 1 e 2, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. E que descem ao Egito, sem perguntarem da minha boca para se fortificarem, e com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Quando as pessoas deixam a Deus e buscam recursos por outros meios. Mas a palavra de Deus, ela também mostra aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, uma passagem de Paulo, quando eu estava sendo levado ali, que ele foi enviado para a Itália, né? Quando ali um anjo preveniu Paulo com toda a tribulação que estava com ele, que ia vir um grande temporal. E Deus usa quem Ele quer. E às vezes Deus usa alguém para dizer, olha, te prepara-te. Como Ele falou lá para o rei Ezequias, prepara a tua casa, ordena a tua casa. Falou para o profeta Ezequias, para ele ordenar que hoje tu morrerás. Não é fácil, não. A palavra de Deus, muitos não crê, mas é fiel e verdadeira. E aqui, nesse capítulo, a tempestade que se levanta, o Senhor sempre vai estar no controle. Mas aqui o texto diz, olha, no capítulo de verso 4 desse capítulo, nós vamos estar sempre meditando aqui nesse verso aqui do capítulo de número 27, o versículo 4 diz assim, por quê? Eu vou ler o contexto para dar mais um ênfase ao entendimento. E como se determinou que haviam de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome de Júlio, da corte Augusta.
E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegaram no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo depois dali, fomos navegando abaixo a Cripe, porque os ventos era contrário. Aí eles tomaram a direção para a Cripe, mas só que lá os ventos era contrário. E os ventos contrários é como também na nossa vida. Nada dá certo. Eu estou há 4, indo para 5 meses com um carro que queimou uma junta do cabeçote que em 3 dias arrumava. E a pessoa que arrumou, que ficou encarregado, me cobrou caro, não pôs peça nova, não deu reparo no cabeçote, me entregou o carro e queimou de novo a junta. O trabalho foi maior, queimou os anéis, travou o motor, a parte de baixo, teve que começar também tudo de novo. E eu estou nesse pé de 4.000, quase 4.700 gastando, e estou até agora sem o carro. Olha que vento contrário. Não é fácil. Estou aqui tranquilo, calmo, estou aqui transmitindo esse texto, atravessando por grandes lutas, mas tendo a certeza que o Senhor está conosco. Ô irmão Ildefonso, o vento contrário, ele desvia para todos os lados. Deixa o cristão sem recurso e desorientado, deixa. Quando ele não firma a fé e quando ele não lança a âncora, ele não lança a âncora segura nos pés do Senhor. Porque quando ele lança, ele não vai se preocupar com o vento contrário, né? Agora, esse vento contrário, irmão Ildefonso, aconteceu na vida dos discípulos, aconteceu. Na vida dos discípulos, após a crucificação do Salvador Jesus Cristo, os discípulos ficaram tão desorientados, os discípulos, ao ponto que, olhe bem, veja bem, eles ficaram, que até se esconderam com medo depois de ser morto. Depois que Jesus tinha sido crucificado, eles se esconderam com receio de serem mortos também. O vento já não estava bom. Se aquele a qual eles estavam crendo pereceu, então eles também iam perecer. Diz aqui o versículo de número Lucas, capítulo de número 24. Estou aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Agora estou no texto. Diz o seguinte, versículo de número 38. Mas vou ler o contexto. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensaram que viu algum espírito. Olha bem, andaram com Jesus. Jesus foi crucificado, ao 3º dia ressuscitou, agora apresenta-se aos discípulos, estavam tudo ali dentro de casa, trancado, porque ele lhes disse: pais, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Imagine, estamos em uma luta, estamos atravessando esses vendavais da vida, vento de todo tipo, de todo lado. Aí
Jesus chega e diz: Pai seja convosco, queridos, querida, querido. E por que vós estáis perturbados aí? E por que sobe tais pensamentos em vossos corações que você não vai sair dessa? Pode as pessoas virem dizer: cadê o teu Deus? Onde está teu Deus? Você jamais vai sair dessa situação. Ou você crê em Deus, ou crê em balelas. Aí veja bem, aí o versículo 39 diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Precisou Jesus se apresentar dessa forma, né? E já no capítulo 20 do Evangelho de São João, relata assim, olha, capítulo 20, versículo 19, diz assim: Chegado, pois, a tarde, de aquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. É João também relatando a mesma passagem, só que João aqui registra que eles estavam com as portas cerradas com medo. Quem sabe o vento está te alojando aí, você está aí com medo de se apresentar, está com medo aí de encarar a situação. Ei, o teu general está à tua frente e nunca perdeu nenhuma batalha. E ele está convosco nesta manhã. Creia nisso. Creia que Jesus está convosco. Ô irmão, me fale mais alguma coisinha aí. A palavra de Deus diz que o profeta que se desviou da palavra do Senhor e morreu por um leão. É porque Deus havia dito para ele uma coisa e ele desobedeceu e morreu. Porque a desobediência, o homem sendo avisado, diz o texto em Provérbio, que o avisado, vendo o mal, ele se aparta dele. Né? Mas aqui nós vemos uma outra coisa, que, voltar lá no texto de Paulo, na embarcação, havia nessa embarcação 276 almas, pessoas a bordo. E outra cujo nome não estava na lista. Não estava na lista, mas o Senhor sabe de tudo. Nessa embarcação aí, todas essas almas estavam. Agora, era lícito morrer todos por causa de um? Não. Não é lícito. Mas, embora foi lícito, Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas aqui na embarcação de Paulo, diz o texto aqui no versículo de número 37, e éramos por todo no navio 276 almas. Capítulo 27 do versículo 37 diz que ali tinha essas almas. Mas o vento contrário significa o que, irmão Ildefonso, que teve aí? Esse vento contrário significa também hostilidade, adversão, que impede o nosso progresso, mas contudo temos um porto de refúgio. E Paulo teve um porto de seguro, né? Teve bons portos. Nós vemos
o salmista Davi, ele fala de tempestades também, né? E aqui ele diz assim, olha, do 1 ao 5, né? Ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem com sua braveza, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Observe bem. Então, esse vento contrário, nós vamos ter bons portos para, na hora, refrigerar a nossa alma. E os ventos brandos, irmão Ildefonso? Aí no versículo de Atos, parece que fala de ventos brandos. Eu já li esse texto e parece que me fala aí de ventos brandos. Como que é esse negócio aí, irmão Ildefonso? Me explica aí. Tá bom, vamos tentar explicar esse vento brando, que vento brando fala de brandeza, fala de tranquilidade, né? O versículo aqui de número 13, do capítulo 27, né? Diz, e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e, fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando a Greta. Olha. Veio o vento brando e eles procuraram ir encostando mais o navio. Mas olhe bem, o vento brando, ele às vezes engana. É que, sabe quando a coisa parece que está ficando boa e de repente a coisa piora de uma hora para outra? Parece tranquilidade, mas não é tranquilidade, né? Ele engana, ele induz a pessoa até ficar, não, ei, vou ficar de boa. Esse vento brando, vou ficar de boa, estou tranquilo. Aí se engana com vento brando. Por quê? Esse vento brando, o raciocínio humano indicou que era propício para levantar até âncora. A maré está mansa? Vamos levantar a âncora e vamos continuar aí. E sair do porto que você está, pensando que o vento está brando, e navegar, aí as aparências enganam. Se não tivermos direção de Deus para determinadas coisas, nós vamos se dar mal. Sabe o que aconteceu? Diz o texto que, olha, eles foi costeando para Greta, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Aí. Ô, irmão Ildefonso, o que é esse Euroaquilão? Ele causa um grande temporal violento que significa para nós tribulação. Ele causa um furacão dentro do mar. Não é fácil, não. Eu fico vendo a passagem de Jonas quando estava escondido lá dentro do navio, e logo levantou também um tipo de vento alquirão, que começaram a dispensar tudo para deixar o navio mais leve, para ele não ir a pique, e foram dispensando tudo, os alimentos, toda a bagagem, foram soltando para aliviar o navio, e não aliviou. E não aliviou o vento aquilão.
Então esse vento aquilão, que significa tribulação, não demorou para o capitão perceber o erro. Após sair do porto, o tempo mudou de repente, é como um tufão. Mudou de repente. O Eurocleão, ele compôs-se de duas partes, Euro Norte e Aquilão no latim, que é o vento noroeste, ou nordeste, o vento noroeste, que vem do norte. O navio parecia uma rolha. Na hora que eles, quando pensaram, o navio começou a girar, igual uma rolha. E o navio foi arrastado pelas forças do vento das águas, como fizeram. É igual quando fizeram, eu fico vendo esse vento alquirão na vida de Estevão, quando ele falava as escrituras, falava a verdade, pregava a verdade. E quando ele falou que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, falou para os judeus, para todos que estavam ali, os fariseus, para os anciões que se enfureceram, que eram todos adeptos às sinagogas e também ao templo ali em Jerusalém. E quando falou que Deus não habitava, e de repente veio esse vento alquirão na vida de Estevão e começaram a apedrejá-lo. Mas uma coisa é boa, ele depois falou, olhou para cima e falou: eis que vejo os céus abertos. É no momento mais difícil da vida, aí nós olhamos para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, olha bem, fizeram isso, fizeram também na passagem de Daniel, lançaram na cova dos leões, lançaram os 4 amigos, os 3 amigos e Daniel na fornalha ardente. Isso é um vento aquilão, hein? Na vida de alguém. Que o desejo de todos é a morte. O desejo de muitos aí é a morte, mas a vontade de Deus é a vida. E a palavra de Deus às vezes orienta: olha, escolhe qual caminho tu quer, a vida ou a morte. Mas depois ele vem dizer: escolhe a vida. Ele dá ênfase, a Bíblia dá ênfase para escolher a vida. Então não é momento para você achar que vai morrer nessa situação e nessa situação você vai ficar. Escolha a vida. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Olha, observe bem, o versículo 14 aí diz, né, do vento alquirão, usaram todas as metas, usaram todas, né? E o versículo 15 diz o seguinte: dando na mão de tudo que eles fizeram para tentar escapar do vento alquirão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão, e tudo nos deixamos de ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel, quer dizer, puderam controlar o navio, né? Aí, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temeram dar na costa da Cirne, porque se desse na costa da Cirne, o navio poderia até também se esbagaçar. Amainados as velas, assim foram à toa.
E andando-nos agitado por uma veniente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Olha bem, aí o navio, depois desse vento, teve vento contrário, vento brando, o vento alquirão, tudo isso nessa embarcação de Paulo, né? Aí me surge aí, depois de tudo isso aí eles já estavam perdendo as esperanças. E tem momento que nós perdemos a esperança de tudo. Parece que o casamento não vai mais dar certo, o emprego, e tudo nessa vida, o noivado, o casamento, parece que os filhos não vai mais, sabe, melhorar. E não é por aí não, não perca as esperanças não. Olha, contudo Paulo via o que Paulo via o céu limpo, como o vento forte, que abriu o mar vermelho. Paulo, olhando, ele viu, né, olhando para o céu, viu um céu limpo, como um vento forte, assim como foi para abrir o mar vermelho. Quando estava o povo no beco sem saída, veio um vento forte, e aí o mar se abriu. E não é diferente. Nessa manhã o mar pode e vai se abrir também na tua vida. Então, Estevão viu os céus abertos também. Olha bem. E temeram, veja bem, a situação a situação aqui de Paulo com essa embarcação, diz aqui o texto, olha, que porque nesta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Aí Paulo vem relatando para acalmar os ânimos de todos que estavam a bordo. Imagine 270 almas em um desespero, às vezes 3 em uma casa, 4. Qualquer problema é um desespero tremendo dos 4, perdendo a paz, perdendo o controle da situação. E aqui o navio, que tinha 272 almas. Aí Paulo vem dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegarem contigo. Olha, fique tranquilo. O anjo apareceu, o que importa é ser apresentado lá, diante de César. E nenhuma alma, contudo, olha. Mas agora vos admoesto que tenham bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio vai se perder. Eu fico pensando, Jó perdeu tudo, é como perder o navio, mas ele não morreu. E Paulo também, eu vou ser apresentado a César, o que importa, mas nenhuma de vocês, nenhuma alma, ainda que o navio se arrebente, mas nenhuma alma vai se perder. Creia e serás salvos tu e tua casa. Olhe bem, aí diz aqui, olha, e temeram os marinheiros das costas na Cirne, que significa costas africanas, entre Cartálago e Cirene, lugar temido pelos marinheiros ali. Era temido pelos marinheiros por causa da areia movediça que tinha naquela localidade. Então eles temeram muito. E quantas vezes nós estamos, né, fora da presença da vontade de Deus. Tentamos remediar a situação com medidas de emergência e pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento. Na nossa desobediência pode escurecer o céu da nossa vida. E aí
nós não conseguimos enxergar nada, a não ser o fracasso. Mas nem tudo está perdido. O versículo 25, 26 e 27 diz o seguinte, olha, e contudo, necessário irmos dar em uma ilha, contudo, do jeito que o navio está, nós vamos dar em uma ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos, 14ª noite de sufoco, e sendo impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos a alguma terra. Suspeitaram os marinheiros que estavam próximos a alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 brasas. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 brasas. Quer dizer, eles foram medindo a maneira, se o navio já estava próximo para encostar. Mas veja bem, quantas vezes, né, saímos fora aí, né? Mas nem tudo está perdido. Aí nós vemos aí os passos para alcançar o vento maior e impetuoso. Qual é os passos para a gente alcançar agora? Porque o navio foi a pique aí. Os marinheiros que começaram a lançar o prumo, e se nós tentamos sair, porque os marinheiros era um dos últimos a sair do navio. O último é o capitão. O capitão é Jesus. Ele não deixa a embarcação de ninguém. Ele os tira, os livra e salva. E os marinheiros, primeiramente ia sair a tribulação. Os marinheiros começaram a lançar já os botes dentro d'água para fugir da situação. E muitas às vezes tenta sair aí em barquinhos, em ventos de doutrinas errôneas aí, doutrinas de demônio, de homens, tentando fugir da sã doutrina e fugindo em barquinho fora da direção de Deus vai naufragar. Tá entendendo? Olha, passos para alcançar o vento maior e o vento impetuoso. Precisa ter ânimo. Foi aqui que Paulo falou no versículo 2. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Quer dizer, fique tranquilo, calma aí. Nem tudo está perdido não. Fique tranquilo. Descansa no Senhor. Anima-te. Aí veja bem. Lança o prumo da justiça, segundo a Bíblia diz aí, o prumo da justiça, que varre o refúgio da mentira. Isaías capítulo 28 diz que o prumo da justiça varre toda a mentira lá, capítulo 28, versículo 17 e 18. E lançaram da popa 4 âncoras. Eles lançaram 4 âncoras. O que é essas 4 âncoras, irmão Ildefonso? Lançaram a âncora da alma segura e firme. A âncora de estar seguro na doutrina da palavra, na doutrina dos apóstolos, a âncora da santificação e, por último, a âncora da fé. As 4 âncoras que foi lançado para segurar, nós precisamos dela para a nossa vida cotidiana. Ficar no navio para não correr o risco de morrer, aí no versículo 31, né? Veja bem, e disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-se. Quer dizer, tinha que ficar no navio. E se fosse tentar sair do navio, não ia ter como se salvar, não. Fugir do problema não é bom. Mas vamos matar um leão, vamos matar um úrsero,
vamos matar um gigante. Todos os dias da nossa vida nós vamos estar encarando situações, mas sabendo, olha, se Deus é por nós, como disse Paulo aos Romanos capítulo 9, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja bem, o ficar na igreja para não correr o risco, não ir em barquinhos de heresia, fica aí onde fosse chamado, está recebendo alimento aí da palavra da sã doutrina, fica aí, não sai aí. Não vai por conversa fiada, não. Não vai tentando aí porque vão te oferecer algo para você se destacar, porque a quem Deus chama e coloca em uma posição, deixa Deus trabalhar. Então veja bem, o vento maior é o da vitória, que é o versículo 40, que diz assim: e levantando-se as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançaram o vento, e alcançaram a vela, o vento maior, e dirigiram-se pela a praia. O navio poderia se esbagaçar, mas ninguém ia morrer. Ainda que cada um pegasse um pedaço de tábuas do navio, ia sair salvo. O vento maior é o vento da vitória. Esse vento está chegando na minha e na tua vida, creia. E o vento impetuoso, esse vento foi o vento que foi no dia ali do Pentecoste. No dia do Pentecoste. E eu te falo agora, deixa o Espírito Santo controlar a tua vida como um vento impetuoso na tua vida. Deixa ele controlar todo o teu ser. E pode ter certeza que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Que Deus os abençoe, que Deus te conforte, te console nesta manhã. Shalom. Deus é conosco.